A mitologia romana. Os antigos romanos tinham uma própria abordagem para a mitologia, que era diferente da mitologia grega. Em poucos pontos, é claro. Ao invés de enfatizar os conflitos, paixões e interações dos deuses, eles se preocupavam com as histórias de feito humano, as questões políticas e morais, que acompanhavam os líderes e governantes. Fascinados com as origens e as fundações da sua sociedade, os primeiros escritores de Roma se adaptaram e embelezaram os mitos para se adequar às agendas da época. Ao estudar os contos romanos, se nota que há certas características principais que influenciaram e formam a mitologia. Influência da Grécia na mitologia. Um aspecto central está em identificar os deuses da Grécia. O poeta italiano Ennio iguala os 12 deuses do Olímpio grego com a dúzia de deuses romanos centrais. A mistura de deuses gregos levou a associar mitos gregos nas próprias divindades. O poeta romano Ovídio, em vez de usar os nomes gregos, usou os termos romanos para fazer referências aos deuses. Autores iniciais de Roma, como Ovídio e Virgílio, por exemplo, se familiarizaram com os mitos gregos e adaptaram as histórias sobre a ótica de Roma. Mitologia romana e ritual. Os antigos romanos concentraram os cultos e rituais em torno de certas divindades. Portanto, para explorar histórias mitológicas, certas divindades romanas estão erguidas em cultos, rituais e festivais. Ovídio descreve festas e costumes que ocorrem durante os primeiros 6 meses do calendário romano. Discute os cultos de deuses e deusas e os mitos que acompanham os fatos. Por exemplo, o vídeo aponta o Festival da Primavera de 6 dias, para a deusa da fertilidade italiana, Flora ou Minerva, com um show de jardins e flores. Não se pode ignorar o fato de que o evento possui semelhança com a festa grega para Afrodite. Na prática, Minerva e Afrodite se referem à mesma figura que representa o amor no panteão. Origem: mítico-histórica. Um componente-chave da mitologia romana está no laço entre história e mito das origens de Roma. Historiadores romanos conectam a região através da figura de Enéas, guerreiro grego do poema épico de Homero, a Ilíada. No Eneida, Virgílio diz que Enéas viajou para a Itália e se tornou o ancestral dos primeiros líderes romanos. Os primeiros escritores romanos associam-o como ancestral dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que encontrou na cidade de Roma. As frases mercuriais têm referências do deus romano Mercúrio, conhecido como governante da velocidade, inteligência, astúcia, viagens e comunicação. Foi adaptado da mitologia grega pelos romanos e se equivalente ao deus grego Hermes. Ao entender o gráfico de nascimento, sagacidade e oportunismo são exemplificados nos mitos que o cercam. Mercúrio, como mensageiro zelador de viajantes, nasceu da sua astúcia e malícia. Ele criou uma lira quando tinha 6 dias de idade, e construiu da concha de tartaruga, couro de boi e do intestino do gado. O deus roubou o bovino de Apolo. Quando Apolo confrontou o jovem, Mercúrio tentou convencer de que não tinha ideia de onde veio o gado. Apolo poderia se apossar de Mercúrio ao apresentar o problema a Júpiter, Zeus, mas o perdão aconteceu entre ambas as partes. Papel dos mortais, Grécia e Roma. Divindades foram importantes para a evolução da vida na mitologia grega, mas os mortais eram tão importantes uma vez que a contribuição à sociedade era o que realmente importava no final. Na trajetória romana, os feitos heróicos de deuses eram importantes, além das ações dos mortais, visto que a vida do homem não importa ao levar em conta que o bom estado na pós-vida tinha sido alcançado.